Então, queridos, hoje nós vamos meditar um pouquinho a respeito de algo que o Senhor tem falado comigo, falou muito ao meu coração, e eu fico feliz de compartilhar essa palavra, que o Senhor possa nos dar entendimento e esclarecer a nós aquilo que Ele quer para nós, né, nesse tempo, hoje, como igreja, como cristãos, como filhos de Deus. E o tema dessa mensagem de hoje é permanecer. Permanecer. É sobre constância. É sobre nós persistirmos. É sobre nós insistirmos, né? Nós temos vivido dias em que muitas vezes a gente desiste fácil, né, das coisas. A gente rapidamente se desfoca. São dias assim que nós queremos tudo na última velocidade, tudo é fast, tudo é rápido. E nós vivemos esses dias em que nós queremos resultados muito rápidos, em todos os aspectos da nossa vida. Quando o resultado não é rápido, a gente desiste. Quer ver um exemplo? Se hoje mesmo eu começar... Hoje não, né? Hoje é domingo. Hoje não, amanhã, que é segunda-feira, dia mundial da gente começar uma dieta ou ir na academia, né? Ou domingo não, segunda-feira. Então, se amanhã eu começo a ir numa academia e fico nessa academia durante 3 horas, passo tempo lá, 3 horas nessa academia, e faço todos os exercícios, pego o peso e corro na esteira e faço tudo que eu puder fazer em 3 horas. Quando eu chegar em casa e olhar no espelho, o que vai ter mudado? Só minha cara, né, que vai estar cansada. Só minha cara. O restante não vai ter mudado nada. Mas aí eu não falo, não, eu vou amanhã também. Então amanhã eu vou na terça-feira e fico então 4 horas, porque eu penso, 3 horas não foi suficiente, vou ficar 4 horas. E faço exercício e corro. Chego em casa, quando eu olho, continua nada tendo mudado. Mas se eu persistir, se eu permanecer, se eu tiver constância nesses exercícios, em alguns meses eu vou começar a ver resultados. Tanto no físico, quanto também na minha saúde. Então, é necessário permanecer. Eu não sei se vocês já fizeram fisioterapia alguma vez na vida de vocês. Eu não sei se tem algum fisioterapeuta aqui. Se tiver, me perdoem. Mas, coisa chata é fisioterapia. É coisa difícil da gente tolerar. Porque você vai com dor, você sai com mais dor ainda da fisioterapia, e a sensação que você tem é, para que eu estou fazendo isso? Porque dói mais do que eu já estou sentindo dor. Mas a fisioterapia, ela também só funciona se você fizer com constância. Se você permanecer fazendo. Aí, quando passar um tempo, às vezes, um movimento que você não fazia mais com a mão por causa de algum acidente, ou qualquer outra coisa, você vai perceber que os movimentos estão voltando. Você vai perceber que você já tem capacidade e habilidade. Mas por quê? Porque houve persistência, houve uma permanência nesse tratamento. E eu quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios 15, 58. 1 Coríntios 15, 58. É um texto bastante conhecido. Ele vai ser nossa base, mas eu vou ler vários outros textos aqui durante a ministração, para que a gente possa também meditar neles a respeito de permanecer. Então o texto diz assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Provavelmente a sua versão é um pouco diferente, que diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. No fim, quer dizer a mesma coisa, sermos constantes ou permanecermos firmes no Senhor. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é sobre permanecer não nos dá a salvação, mas é sinal de salvação. Quando nós permanecemos em Cristo,
o fato de nós sermos firmes e constantes, não é isso que nos dá a salvação. Porque quem nos dá a salvação é a morte de Cristo na cruz, amém? É a morte de Cristo na cruz, o sangue dele derramado é quem nos dá a salvação. Mas se eu sou salvo em Cristo, eu permaneço. Se há em mim a salvação, eu vou dar sinais de permanência. No início do capítulo 15, desse capítulo que nós lemos o versículo 58. Mas lá no primeiro versículo, Paulo ele fala assim: irmãos, eu quero lembrá-los do evangelho que lhes preguei, o qual vocês o receberam e no qual estão firmes. Ele então já está dizendo ali, está pressupondo que eles estão firmes. Por esse evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, não basta nós crermos, não basta nós acreditarmos que Cristo morreu na cruz. Se isso para nós for apenas mais uma história, se isso para nós for apenas mais um fato, nós precisamos crer e viver apegados a esse evangelho. Nós precisamos viver arraigados nesse evangelho, nessa palavra. Crer somente, Paulo está dizendo aqui, é em vão. Então, se nós temos crido, mas não temos permanecido, esse pode ser um sinal de que nós não estamos arraigados nesse evangelho. Nós não recebemos essa salvação. Nós ainda não experimentamos desse amor de Deus que está disponível para nós. Nós somos salvos por Cristo, e quando nós somos salvos, e nós o amamos, e nós entendemos a respeito dessa salvação, não há como não permanecer. Vocês entendem isso? Não há como não permanecer, não há como não ser constante, se você foi alcançado pela graça, se você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Não há como nós termos a nossa vida como uma montanha russa, sabe? A nossa vida, de uma certa forma, ela já é uma montanha russa. Nossa vida financeira, às vezes está lá embaixo, daqui a pouco está lá em cima. Nossa vida emocional, muitas vezes nós estamos lá embaixo, de repente nós estamos lá em cima. Mas a nossa vida com Jesus, ela não pode ser assim. Ela precisa ter uma constância. É melhor que nós estejamos sempre ali, ó, sem muitos momentos de... Sabe quando a gente vai em acampamento? Sabe? Quando a gente vai em acampamento, retiro, e a gente, não que seja ruim, gente, é bom demais, eu gosto também, mas a gente volta e com agora a minha vida, agora eu com Deus, nossa, agora eu vou viver assim. A gente vai lá em cima e a gente desce, e essa descida ela é pior. Essa descida, ela nos frustra. Então é melhor nós sermos, como diz aqui em 1 Coríntios 15:58, firmes e constantes. Firmes e constantes, para que nós não venhamos a viver nessa montanha russa espiritual, para que a nossa vida tenha constância na presença do Senhor. Um segundo sinal de que você permanece, tem sido constante, é a obediência aos mandamentos de Cristo. Obedecer a Deus, como diz em João 15:10, se vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço nele. 1 João 3:24, os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Esse versículo parece, né, a gente vai e volta, e às vezes parece que não entendeu nada, mas... Quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, nele nós permanecemos, e ele em nós. E nós sabemos disso por quê? Pelo Espírito que foi nos dado, pelo Espírito Santo que foi nos dado. O Espírito Santo, ele testifica em nós que nós somos filhos. O Espírito Santo testifica em nós que nós somos salvos, que nós somos amados por ele, e por isso nós permanecemos. Quando nós obedecemos, quando nós entregamos a nossa obediência ao Senhor, então é um sinal de que nós estamos permanecendo nele. Nós fomos resgatados por Jesus através da salvação. Então,
Obedecer aos mandamentos de Cristo não é algo pesado. 1 João 5, capítulo 5, não sei em que versículo agora, fala sobre que obedecer aos mandamentos de Jesus não é algo pesado. E às vezes a gente encara isso como algo pesado. Mas parem para pensar um pouquinho comigo, né? Obedecer a quem nos salvou, a quem tanto nos amou, deveria ser algo natural. Deveria ser um movimento natural de alguém que é resgatado, de alguém que foi amado, que foi limpo, que foi salvo. Essa obediência, quando nós obedecemos a Cristo, isso traz não peso, mas alegria, paz, constância nas nossas vidas. Você sabe que muitas vezes a gente é ali desafiado pela tentação, pelo pecado, né? A gente é todos os dias desafiado a sermos desobedientes a Deus. Nós somos todo o tempo desafiados a sermos desobedientes. Mas quando a gente vence esse obstáculo da tentação e obedece ao Senhor, a sensação, pensa numa situação em que você precisou ser obediente. A sensação que você tem quando você consegue obedecer a Deus é indescritível. É maravilhosa a sensação que você tem quando você consegue vencer a tentação e fazer jus ao nome que é lhe dado, ao nome de cristão, ao título que é lhe dado de filho de Deus. É maravilhoso quando nós temos essa sensação de obediência. E a dificuldade dessa, eu não estou dizendo que é fácil, assim, a Bíblia diz que não é pesado, né? Fácil já é outro departamento. Nós somos desafiados. Agora, eu garanto a vocês que é mais fácil nós obedecermos a Deus do que nós lidarmos com as consequências de ceder ao pecado, de ceder à desobediência, de ceder à tentação, porque aí essas consequências nós vamos precisar carregar. Essas consequências elas vão doer profundamente em nós. Não que não exista mais chance, claro que existe. O arrependimento, o perdão do Senhor, Ele traz essa limpeza para o nosso coração. Mas é mais fácil obedecermos do que nós lidarmos com a consequência de ceder a essa tentação. E um outro sinal de que você tem permanecido no Senhor é seguir o exemplo de Jesus. Quando as pessoas olham para você, elas reconhecem em você Cristo, elas veem Cristo em você. A Bíblia diz em 1 João 2,6, aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se você afirma que você permanece no Senhor, que você é dele, que você está nele, os seus atos, os meus atos, a minha vida, ela precisa parecer com a vida de Jesus. Ela precisa parecer com a vida dele. E aí tem algumas perguntas que a gente pode se fazer para saber se a gente está parecendo com Jesus, andando como ele. Você ama o seu próximo? Você ama o teu próximo? Você é perdoador? Você é pacificador? Manso, humilde de coração, como Cristo foi, como Ele nos ensinou? Você estende a tua mão quando há alguém necessitado e que você pode fazer isso e que você tem acesso a essa pessoa? São perguntas para que nós possamos pensar se nós temos tido esse sinal de permanência em Jesus. E um outro sinal é a consciência da presença divina. 1 João 4,13, sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. O entendimento de que o Espírito Santo habita em nós, essa consciência, e isso precisa ser algo tão racional até, racional e espiritual, para que nós possamos entender, compreender de que nós somos templo de um Espírito que é santo. Nós somos templo do Espírito do Senhor. E a consciência dessa presença divina em nós, quando nós temos ela, dificilmente nós vamos ser abalados. Dificilmente nós iremos vacilar. Porque a consciência de que nós somos a habitação de Deus, a habitação do Senhor, faz com que nós permaneçamos. Aleluia.
E o segundo ponto é que nós não devemos somente entrar na presença de Deus, mas permanecer. Nós usamos muito esse termo, né? E não estou dizendo que está errado, tá? Às vezes até é automático. A gente vai começar um culto e a gente fala: nossa, Senhor, nós entramos na Tua presença. Deus, nós queremos entrar na Tua presença. Nós usamos essa frase, às vezes até sem pensar no que isso significa, né? Até sem pensar. Mas a questão é que não existe, a não ser Jesus Cristo, que é a porta. Não existe uma portinha física da presença de Deus e que você entra, sai, fecha, você entra quando quer, sai dela, fecha, depois você volta, entra de novo. O Santo dos Santos, ele hoje, ele está aberto. O véu foi rasgado. Não existe mais um local específico da presença de Deus como havia antigamente, onde só o sumo sacerdote tinha acesso. Hoje eu e você podemos ter acesso a esse Santo dos Santos. E esse Santo dos Santos não é aqui na igreja. O Santo dos Santos não é num local específico. Nós temos acesso e nós permanecemos na presença de Deus em todo lugar. E aí isso entra o que nós estávamos falando sobre essa consciência da presença divina. Né? O Santo dos Santos ou a presença de Deus, ela não é algo mágico, como se fosse um clique, que você diz assim: vou entrar na presença de Deus, e de repente o seu estado natural se transforma e vira uma coisa sobrenatural. A presença de Deus não é algo, não é um lugar em que você entra e sai, mas que você permanece. Por muitos anos a gente formatou um modelo religioso, por muitos anos. A gente formata algumas regras de como entrar na presença de Deus. A gente formata algumas regras de como atrair a presença de Deus. Mas nós precisamos entender que a presença de Deus, ela não depende de um lugar ou de um momento específico. Ele é, Deus está. Então nós podemos acessar a Deus o tempo todo. Aonde você está na presença dEle. Se você está no seu quarto, orando em secreto, como diz em Mateus, você está na presença dEle. Se você está no seu trabalho, você está na presença dEle. Se você está na sua casa fazendo comida, limpando, você está na presença dEle. Nós não entramos na presença do Senhor, nós permanecemos nessa presença. Permanecemos. Devemos nos manter-se nele. Quando nós temos essa consciência que permanecer em Cristo é algo que nós fazemos o tempo inteiro, isso te leva a um nível muito mais alto, a um nível muito mais alto desse entendimento, que não há um lugar específico onde você reverencia a Deus. Você não reverencia a Deus nos cultos apenas. Você não reverencia a Deus na oração apenas. Você não reverencia a Deus na adoração, quando você está aqui com os irmãos. Isso tudo é muito bom. Isso tudo é muito válido e é bíblico nós nos reunirmos aqui. Mas quando você tem esse entendimento de que você permanece na presença de Deus, o seu entendimento muda completamente. O nível sobe. E você entende que você reverencia a Deus em cada ato do seu dia. Em cada fala que sai da sua boca. Você reverencia a Deus em tudo aquilo que você faz. Tudo aquilo que você é desafiado a fazer. Na hora, como nós já falamos, que você é desafiado a obedecer. Glória a Deus. A consciência de permanência na presença de Deus muda a forma como nós encaramos, a forma como nós agimos. Sabe quando a gente acha que a gente está fazendo as coisas escondidos, né? Escondidos, entre aspas mesmo. A gente tem coisas que a gente não faria na frente das pessoas que a gente conhece, ou do pastor, dos irmãos da igreja, do líder, né? Do Alex, da Elaine, do líder dos jovens, não faria. Mas aí, quando nós estamos sozinhos, a gente comete erros que a gente não cometeria se nós estivéssemos na frente de outras pessoas. Mas o que nós não entendemos é que
esse escondido, não está nada escondido, nós estamos fazendo isso diante do céu inteiro. Diante de todo o céu inteiro vê aquilo que nós fazemos. Então a consciência de que você não entra na presença de Deus, mas permanece, muda a forma como você vai encarar as coisas que você vai agir, a forma como você vai agir. Porque aí você vai entender que você está diante de um Deus que permanece presente na sua vida o tempo todo. Quando essa consciência sobre a presença de Deus é ajustada, nós vamos compreender que nós não vamos sair e entrar, e não vamos conseguir fugir dessa presença de Deus. Nós não vamos conseguir nos esconder de Deus. Olha o que diz lá em Salmos 139, 7 a 10. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita guiará e me sustentará. Para onde a gente pode correr? Para onde a gente pode fugir da presença dele? Para onde? Não há como nos escondermos dele. E o terceiro e último ponto é que permanecer não significa nunca pecar, mas sempre se arrepender. Quando nós temos essa formatação religiosa na nossa cabeça, essa formatação de um modelo religioso, às vezes a gente acha que crente firme, constante, que permanece na presença de Deus, é aquele que nunca peca, aquele que sempre consegue dizer não ao pecado. Ele não existe. Esse crente não existe. Se ele disser que ele é esse crente, ele acabou de mentir, acabou de deixar de ser. Nós não somos ainda perfeitos e santos. Nós estamos sendo aperfeiçoados e santificados por Jesus. Mas, quando nós estamos entendendo tudo isso, entendendo que nós permanecemos na presença de Deus, o pecado ele não pode ser rotina na nossa vida. 1 João 3,6 diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Não está. Esse é um verbo que está no presente. Então eu não estou no pecado, mas já estive. Provavelmente em algum momento estarei de novo, mas eu não vou continuar no presente. Porque aquele que é resgatado e que é salvo e que permanece em Cristo, ele não é aquele que não erra nunca, mas é aquele que se arrepende todas as vezes que erra. É aquele que entende que precisa se derramar na presença do Senhor, pedir perdão e falar: Senhor, eis-me aqui, me limpa de novo, Deus. Me limpa de novo, Senhor, me limpa de novo, porque eu preciso, eu sou um miserável pecador. Um exemplo disso é quando a gente... Isso nunca aconteceu comigo, mas vamos dar um exemplo, né? Você está limpinho, indo para algum lugar, está cheirosinho, tomou banho, se arrumou todo, e aí de repente você está passando na rua e, sei lá, tropeça e cai numa poça de lama. Nunca caí numa poça de lama, já pisei, já passou carro em mim, né? A gente estava no ponto de ônibus e aquele monte de água que o carro joga na gente, e a gente, né, fica com aquela cara e não tem muito o que fazer. Mas vamos supor que você está ali limpinho indo a algum lugar e você cai numa poça de lama. Você não vai permanecer nessa poça de lama, você vai levantar dali, chateado, muito chateado, porque você estava limpo. Você vai levantar dali e vai novamente para sua casa, vai trocar de roupa, vai tomar banho, vai se limpar de novo. Pode ser que você não vá mais para a festa, mas você vai levantar e vai se limpar. Você não vai se conformar: ah, já que eu caí aqui, eu vou ficar, vou morar aqui mesmo. Quem está limpo não admite se sujar. Quem está limpo tem nojo da sujeira. Não significa que ele não corre o risco de se sujar. Então, quando nós estamos permanecendo em Cristo e que nós pecamos, esse pecado ele não pode ser rotina. Eu não vou passar o tempo inteiro na rua e falar: olha a poça de lama, vou lá cair de novo. Eu não vou fazer isso uma escolha voluntária. Isso tem que ser um acidente de percurso, entende isso? Um acidente de percurso, algo que acontece sem que eu tenha planejado.
o pecado ele vai acontecer, mas eu vou levantar dali. E eu vou me arrepender mais uma vez e vou pedir, Senhor, me limpa de novo. Me limpa de novo e mais uma vez, porque eu quero ser limpo. Eu quero permanecer limpo. Nós somos desafiados a matar a nossa carne todos os dias. Os nossos desejos, eles nunca nos levam para um bom lugar. Na maioria das vezes, os nossos desejos, eles são egoístas. Na maioria das vezes, os nossos desejos, principalmente se eles não estiverem ajustados com o Senhor, eles são egoístas, eles são para o nosso próprio prazer, eles nos levam para o pecado. Então, eles podem até trazer algum momento de prazer, e até às vezes, até prazer por muito tempo. Mas em algum momento, os nossos desejos, eles vão nos jogar para o fundo do poço. Eles vão nos levar para o fundo do poço. Não para perto do Senhor. E é por isso que nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. Então, quando você pecar, você que tem permanecido em Cristo, você que tem certeza da sua salvação e que tem permanecido no Senhor, mas você pecar, não se conforme em permanecer lá na poça de lama. Não se conforme em ficar caído na poça e cada vez mais se sujar, até que você se torne uma pessoa irreconhecível. Levante-se e permita que o Senhor troque as suas vestes. Que o Senhor te limpe. Que o Senhor te faça, te transforme e faça você novo novamente. Para concluir, meus irmãos, eu quero contar um exemplo e uma história que vocês todos conhecem, com certeza. Se eu errar nos detalhes, vocês me perdoem. Mas eu quero usar um exemplo de um discípulo de Jesus, para que a gente possa entender ainda melhor sobre permanecer em Cristo. Esse discípulo era um dos 12. Deixa eu tomar uma água. Esse discípulo era um dos 12. Era Pedro. E quando a gente fala de Pedro, a primeira coisa que nos vem à cabeça é o quê? O que ele fez? Negou Jesus. É a primeira impressão que a gente tem de Pedro. Ele negou Jesus. Pedro tinha algumas outras características muito conhecidas. Pedro, ele era explosivo, impulsivo. Quando os soldados se aproximaram de Jesus para prendê-lo, Pedro foi rapidinho, tirou a espada e tirou a orelha do soldado. Jesus foi lá, né? Pedro, não é assim, Pedro, né? E cola a orelha do soldado. E aí, Pedro, ele é lembrado na história como o discípulo explosivo que negou Jesus. Será que Pedro tem alguma coisa boa para nos ensinar? Pedro tem um episódio muito lindo em que ele mostrou que ele permaneceria em Jesus. Quando, depois do episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, né, que ocorreu ali, diante de todos, e a multidão foi alimentada, os discípulos saíram, foram de barco, e Jesus ficou sozinho orando, e até anoitecer. Então, quando Jesus viu, os discípulos já estavam longe com o barco, aí Jesus teve uma grande ideia: eu vou encontrar com eles. E foi o quê? Andando sobre as águas, algo normal, né? Todo mundo anda sobre as águas todos os dias. Então, Jesus falou, vou encontrar com eles, e foi na direção deles. Eles à noite, sem saber quem era, eles ficaram aterrorizados quando viram Jesus se aproximando. E aí Jesus olhou para eles e falou: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, que era explosivo, mas impulsivo, e eu acho que ele era bem empolgado também. Eu acho que nessa hora eu seria Pedro, porque a hora que Pedro viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: eu também quero. E ele falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz, e aí, me chama que eu vou. E Jesus falou: venha. Eu também ia querer, eu acho que eu ia ser meio Pedro nessa hora, não ia perder essa oportunidade. E Pedro começou a andar sobre as águas, ele começou a caminhar ao encontro de Jesus. Mas bateu um vento, ele teve medo, ele afundou, a gente sabe dessa parte da história. Jesus foi até ele, segurou ele pelo braço, ergueu ele, tirou ele daquela situação de desespero em que ele estava ali, poderia ter morrido. Quando eles chegam no barco e que os discípulos veem todas essas cenas, eles se prostram e adoram a Jesus e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Eles tiveram uma
um reconhecimento, eles tiveram uma revelação de que aquele era o Filho de Deus. Então, Pedro tinha essa informação em mente. Ele tinha uma experiência em mente. Ele estava andando sobre as águas com Jesus. Ele afundou, mas ele viu que se ele cresce, tivesse sido mais constante, teria sido possível permanecer ali. E ele viu e reconheceu que verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. Mas aí, passando então, para a gente ir ao ponto, passando então esse episódio, eles chegaram numa cidadezinha, e nessa cidadezinha, a multidão veio até Jesus, né, eufórica. Mestre, desde quando, né, o Senhor está aqui? Quando chegou? E Jesus, que, né, sabia qual era a intenção dessas pessoas, eles dizem, olha, eu sei que vocês não estão me procurando por causa dos sinais milagrosos que vocês me viram fazer. Vocês estão me procurando porque vocês comeram e encheram a barriga, vocês se fartaram. Jesus sabia que a intenção deles era de encher a barriga de novo. Eu não os julgo. Eu também ia querer comer de novo. Mas Jesus sabia qual era a intenção deles. E quando Jesus fez essa reflexão com eles, Jesus começou ali, no meio daquele povo, a dar uma revelação mais profunda de quem ele era. E ele começou a falar, olha, porque o povo ele queria saber quais mais sinais Jesus faria para eles, para que eles crescem. Eles até deram a ideia do maná que havia sido nos seus antepassados. E Jesus então começou a dar uma revelação mais profunda para eles. E começou a falar assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. E todo mundo começou a olhar, achar aquela história estranha. Né? E Jesus começou ainda mais difícil ainda. Jesus começou a dizer assim, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não permanece em mim e nem eu nele. E essa história, esses exemplos que Jesus foi dando, essa revelação profunda de quem ele era, não foi muito bem compreendida pelas pessoas, pelo povo que estava ali, porque eles eram muito literais naquela época. Eles eram literais. Quando Jesus começou a falar, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, eles já estavam imaginando um canibalismo ali. E aí então, talvez Pedro e os discípulos que estavam ali também não entenderam nada. Muitos debandaram. Alguns discípulos, inclusive, a Bíblia fala que discípulos abandonaram Jesus. E aí Jesus, seguro de quem ele era, vira para os 12 e fala, e vocês também não vão embora? Vocês também não vão? E a resposta de Pedro é algo extraordinário, que revela que ele entendeu quem Jesus era. Por mais que ele talvez não estivesse entendendo nada daquele discurso. Come da minha carne, bebe do meu sangue, pão da vida, pão que desceu do céu. Ele olha para Jesus e disse, Senhor, para onde mais nós poderíamos ir, se só Tu tens palavras de vida eterna? Para onde mais, Senhor, nós poderíamos ir? Embora Pedro seja aquele que negou Jesus, aquele cara explosivo, sem noção, ele era alguém que sabia quem Jesus era. E num momento crucial, ele escolheu permanecer em Cristo. Permanecer com Cristo. Mesmo que ele não estivesse entendendo nada daquele discurso, nada daquilo que estava acontecendo. Às vezes a gente também não vai entender tudo sobre Deus. Eu acho que nem que a gente tente, estude por toda a nossa vida, a gente vai conseguir compreender quem é Deus e todas as suas infindáveis qualidades. Deus é infindável, insondável. Não há como nós compreendermos todas as coisas, mas quando nós temos a revelação de quem Jesus é, não importa se nós não estamos compreendendo tudo, nós vamos escolher permanecer e dizer, Senhor, eu não estou entendendo, mas para onde mais eu poderia ir? Para onde mais eu poderia correr se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde mais? Mesmo diante de todas as circunstâncias adversas, que nós possamos ter essa consciência que Pedro teve, e escolher permanecer, e dizer para o Senhor, Deus, eu quero, me ensina a ser constante, me ensina a permanecer, eu escolho ficar, eu escolho persistir,
Eu não quero ser um crente montanha-russa que sobe e desce. Eu quero permanecer. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia, Jesus.